Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje eu vou conversar com 3 pessoas, 3 grandes amigos e estudantes de português, meus alunos no site iTalk. Às vezes eu e a Letícia nós comentamos sobre esse site aqui no podcast. Lá eu sou tutor de português. Se você quiser aprender, praticar português comigo, vai ser um prazer. Na descrição do episódio eu vou deixar um link para vocês, ok? E no episódio de hoje eu vou conversar com esses 3 estudantes que há alguns dias atrás realizaram o exame do CELPE-BRAS. O exame do CELPE-BRAS é aquele teste, aquela prova de proficiência do português brasileiro. Então, hoje eles vão compartilhar um pouco da experiência deles, como foi, como aconteceu esses dias de exames, não? Então, eu vou agora apresentar a vocês os meus amigos, os meus estudantes. Sejam todos muito bem-vindos. Paolo, da Itália, Márcia, da Guatemala e Verônica, também da Itália, não? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Português pra Fora. Meus queridos alunos e estudantes do site iTalk, estou muito feliz de vê-los todos reunidos para a gente poder conversar um pouco, para a gente poder compartilhar um pouco de informação, de conhecimento para outras pessoas também, não? Então, muito obrigado por aceitarem o convite, né? Eu sei que o nosso tempo é muito precioso e vocês estão aqui agora doando um pouquinho do tempo de vocês, né? Então, eu queria pedir agora para que vocês pudessem falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouco sobre vocês, ok? Vamos começar com o Paolo, tudo bem? Paolo, você poderia falar um pouquinho sobre você, sobre onde você está e o que você faz? Então, olá, o meu nome é Paulo, eu moro em Roma, e agora estou morando em Roma, aqui é muito frio agora, com respeito ao Brasil, e nada, eu comecei o estudo português porque sempre tinha falado espanhol, mas eu gostava de começar a falar português, e o português para fora, eu levo a oportunidade para me tornar mais fluente antes do exame CELPE-BRAS, que a gente vai falar depois. Moro na capital da Itália, sou tripulante, então tenho oportunidade, não agora, por culpa da pandemia, mas eu tenho oportunidade de viajar muito e não vejo a hora de encontrar o Olavo, de viajar para o Brasil e finalmente falar português, porque, gente, já faz 2 anos que por culpa da pandemia a gente não pode viajar lá. Isso é tudo. Obrigado, Paolo. O Paolo foi uma das primeiras pessoas, né, Paolo, que eu compartilhei o projeto, o podcast, enfim, e é um dos nossos ouvintes número 1, que nós costumamos dizer, né, Paolo? Exatamente. Eu achei que o Português para Fora foi um projeto ótimo, sobretudo as pessoas que querem falar, conversar, estudar e ter mais apoio para o estudo do português. Então, o Olavo eu encontrei o Olavo no site de Talk, depois, agora o Português para Fora está conectado com televisão, com a rádio, na minha casa. Cada vez que tem um episódio, eu vou ouvir. Obrigado. E foi ótimo para a preparação de CELPE-BRAS. Sim, gente, a verdade é que foi uma ferramenta indispensável para fazer isso. Muito bom, obrigado, Paolo. Márcia, tudo bem, Márcia? A Márcia vai falar um pouquinho pra gente agora de onde ela tá falando, né, Márcia? E um pouquinho sobre o que você faz, enfim, por favor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Estou muito entusiasmada e eu tenho 29 anos, sou da Guatemala, América Central, e eu gosto muito de estudar línguas. Eu comecei com o inglês, depois de espanhol, que é a minha língua materna, e também estudei italiano. E na Itália conheci uma amiga brasileira. Ela falava com outros brasileiros e eu escutava que é uma língua muito alegre
e motiva a praticar a conversa, não é? E Sim. eu gostei muito, eu adorei. Então, depois de acabar com o italiano, escolhi o português para ser poliglota e ter as 4 línguas. E por essa razão, eu escolhi fazer o CELP-BRAS também, mas os meus estudos foram na Embaixada do Brasil na Guatemala, e como a pandemia fechou e as aulas foram suspensas, e conheci o projeto de Português para Fora. E por isso é que eu tenho muito apreço ao Lavo, porque ele é muito respeitoso e podemos falar de tudo. Sim, é verdade, é Estou muito verdade. grata. Obrigado, Márcia. Obrigado por estar aqui, tá? Verônica, por favor, fale um pouquinho sobre você. Obrigado de verdade por estar aqui agora nesse momento. Eu sei que é muito importante para mim e para você também. Obrigado. É uma honra, estar aqui com vocês, Flávio, e com o Paulo e com a Márcia também. Bom, eu me chamo Verônica, sou italiana como o Paulo e moro no norte da Itália, perto de Milão. E eu comecei a estudar português faz uns 11 anos atrás, porque eu morei um ano em Moçambique, trabalhei lá. Então, consegui aprender um pouco e quando voltei para a Itália, continuei estudando sozinha. E costumo ouvir, né, o podcast da Olavo e da Letícia e conheci ele pelo Instagram e daí agendei com ele no site de iTalk. E eu não trabalho com português, né? Faço tudo por mim mesma. E eu sou educadora, trabalho com deficientes visuais e com pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. É Perfeito. isso que eu faço. Mas como me apaixonei, né, pelo português, então continuei estudando e fazendo o CELP-BRAS, né? Muito bem, obrigado pessoal por terem feito essa belíssima apresentação em português. Eu imagino que é um grande desafio para vocês participar de uma entrevista em português em uma outra língua, não? Eu ficaria extremamente nervoso em participar de uma gravação em outra língua. Enfim, parabéns, vocês alcançaram um nível de português incrível e é uma inspiração para mim, certamente. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, para que a gente pudesse compartilhar com as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse episódio sobre o CELP-BRAS, ok? Acho que alguns de vocês já falaram, mas a pergunta é, Paulo, para você, por que você decidiu fazer o exame do CELP-BRAS? Porque eu, com a minha experiência no site, com diversos estrangeiros que estão aprendendo português, eles não têm muito objetivo, as pessoas não têm muito objetivo de realizar esse exame, de adquirir esse certificado. É simplesmente um hobby, um projeto pessoal, apenas para se comunicar e desfrutar desse intercâmbio cultural, né? Mas vocês não, vocês são diferentes. Vocês decidiram realizar o exame do CELP-BRAS, né? Então, essa pergunta, Paulo, para você, por favor, se você puder responder para a gente, por que você decidiu realizar esse exame do CELP-BRAS? Você tem algum plano, algum objetivo de utilizar esse certificado? Enfim, por favor. Sim, então, eu, como a Verônica, não trabalho com português. Além da viagem, claramente, falar com passageiros, mas não. Eu comecei minha última viagem antes da pandemia foi para o Brasil. Eu fiquei muito tempo trancado no hotel porque a gente não podia sair porque já estava o fechamento geral. Eu comecei a assistir televisão. Eu falava espanhol porque já morei na Espanha. Eu já tive a oportunidade de falar um pouco de português em Portugal, mas era bem diferente. Quando eu voltei, eu decidi começar o estudo de português sozinho, através de aulas virtuais, e isso foi em 2020, era março de 2020, quando depois a gente começou Sim. a fazer aula com você, e nada, eu decidi fazer o CELP-BRAS porque é um grande desafio, é uma grande motivação para estudar cotidianamente,
e para fazer que o português fosse uma realidade cotidiana sempre. Então, o CELPE-BRA era o objetivo para estudar, para nunca deixar de fazer isso, nunca deixar de assistir telejornal, de falar português, de entrar no cotidiano. Além disso, quando eu descobri o CELPE-BRA, eu entendi que é uma prova diferente, porque eles, além da gramática, além de conversação, eles verificam se você realmente entrou na realidade brasileira. E isso só pode acontecer assistindo, falando, ouvindo rádio. Então eu decidi só para mim, e não sei, e provavelmente eu acredito que as coisas não acontecem casualmente, então provavelmente um dia eu vou precisar do CELPE-BRA, desse teste, dessa verifica, e ainda não sei porquê, mas estou muito feliz porque foi um grande desafio que eu terminei há uns dias, e foi uma experiência muito grande, porque a verdade é que nunca, que na vida os exames nunca acabam, né? Então, é verdade. Você é estudante, você é professor, você pode ser o que for, mas os exames sempre estão lá esperando você. Sim, sim. A vida é uma escola, não? E sempre estaremos submetidos a testes, provas, exames, né? Bom, Verônica, uma pergunta para você agora, ok? A partir do momento em que você decidiu realizar o exame do CELPE-BRAS, como foi a sua preparação? O que você fez para estar no dia da prova preparada, minimamente pronta para realizar o exame? Você se planejou? Você reservou algum tempo da sua rotina para estudar português? Enfim, materiais, técnicas, estratégias, o que você usou para se preparar para o exame do CELPE-BRAS? Então, como o Paulo falou que o exame do CELPE-BRAS é diferente, né, dos outros exames, então eu fiquei continuando estudando um pouco da gramática. Eu tenho aqui um livro que comprei faz muito tempo, né, que é um livro para estrangeiros, então sempre é bom fazer exercício de gramática. E depois eu fiz um curso que estava completamente focado no CELPE-BRAS. Então, como precisa saber, conhecer, né, os gêneros textuais. Então, eu fiz esse curso para me tornar melhor confiante, né, com a escrita também. E todos os dias eu ficava assistindo, né, vídeo e áudio. Também lá na internet eu achei o acervo da prova do CELPE e passei para você também, né? Sim, sim. Muito bom aquele link. Material riquíssimo ali. Isso. Então, baixei e fiz sozinha também algumas provas, algumas tarefas. E foi isso, mais ou menos, que eu fiz. E é claro que planejei todos os dias, dedicava um tempinho, né, para fazer tudo, sim. Além de algumas aulas no iTalk, né? Também para praticar. Claro. E eu bate-papo com você, sim, claro. Sim, sempre muito divertidos. Adoro nossos bate-papos. Márcia, agora uma pergunta para você, ok? Sobre o processo de inscrição, toda essa parte burocrática, sabe? Para participar, para realizar o exame. Você achou fácil? Você teve algum tipo de dificuldade, de problemas, de comunicação, e-mails? Enfim, como foi para você esse processo para se inscrever, se cadastrar para realizar o exame? Você pode contar para a gente, por favor? Sim, não foi difícil, eu achei muito fácil. Não lembro quanto tempo foi, mas sim lembro que me inscrevi em agosto e o processo de preencher a informação, como dica, tem umas perguntas ao final que
são de temas que nós falamos ou de nosso interesse dia após dia, e eu não lembrei jamais o que eu escrevi, mas isso foi de ajuda para uma parte de o CELP Braz. Então, eu recomendo que tudo isso seja recordado para depois. E a comunicação com o posto aplicador foi muito, muito legal. Eu tive que viajar porque o meu país não temos um centro cultural do Brasil. Então, eu sou da Guatemala e viajei ao Salvador para fazer a prova. E eles foram muito legais comigo e com legal. as outras. Sim. E com os prazos, tivemos que ter o pagamento como um mês, acho que foi. Uhum. E os preços são diferentes em cada posto aplicador também. Sim. Uhum. Só por curiosidade, qual é o valor para realizar o exame? Vocês saberiam me dizer, talvez em dólares ou euros, quanto é? Eu paguei $40. $40. Mais ou menos o mesmo. É o mesmo, sim, 45 euros. Uhum. Aqui na Itália, sim. Perfeito. Obrigado, Márcia. Paolo, você poderia nos dizer no dia do exame, enfim, na noite anterior, como você se sentiu psicologicamente? Você estava nervoso, ansioso ou nem um pouco? Enfim, durante a conversa, principalmente a etapa oral, enfim, seus sentimentos. O que você sentiu no dia da prova? Então, a noite anterior... você foi a última pessoa com quem eu falei português, como você lembra. Foi a última aula que eu fiz falando com ele. Sim, sim. A verdade é que, não sei, provavelmente, sempre achando sobre teste, sobre exame, eu ficava essa noite, estava um pouco ansioso, porque, claramente, eu sonhei com a prova. Isso já aconteceu quando eu já estava na universidade. Você sonhou com as respostas da prova também? Não? Não. Eu sonhei com a prova oral, a prova escrita. Não, porque a verdade é que provavelmente não sei que a gente que vai achar dormindo e sim, eu ficava um pouco ansioso esse dia, porque não muito para a prova oral, porque como eles falaram, eu sou muito tagarela. Eu comecei a falar com eles já falaram, tá bom. Mas sobretudo para a prova escrita e para o tempo que a gente precisa na prova escrita, porque, como a gente sabe, são 4 provas e você tem que fazer as cunhas e depois passar o limpo. Então, eu estava mais preocupado de não ter o tempo suficiente para fazer isso. Felizmente, conheci a Verônica, então a gente sentou junto, pertinho, e a gente não podia falar, mas já sentar lá com uma pessoa que você conhece é bom. E na prova oral, eu fiquei muito à vontade com eles, provavelmente porque eu já fiz cursos lá na Embaixada, no Centro Cultural da Embaixada, e também porque falamos de assuntos que eu gostei bastante, então comecei a falar de coisas que eu... E como falou a Márcia, uma das dicas é melhor que você possa escrever os dados que eles... já tinha preenchido na inscrição, porque eu não lembrava nada de que eu tinha escrito lá. Igual então, com a Márcia. Eles provavelmente vão me falar de uma cantora brasileira, de um vídeo brasileiro. Eu não vou lembrar disso porque esse dia era o 26 de julho. Sim. E não sei... estou feliz, fico contente que na Guatemala foi fácil, porque aqui na Itália foi super difícil conectar. O site não funcionava. Você ia preenchendo no site e não salvava nenhuma informação. Então, você tinha que repetir e as vagas diminuíam. Tá? Sim. Só a gente tinha a possibilidade de 30 vagas na Itália. Sim. Então, todo mundo aí era uma correria, começando a conectar novamente e
e o final foi do certo. O mesmo com você, Verônica? Você também teve dificuldades no site para se inscrever? Foi um desastre. Fiquei estressada. Não, juro. Sim. Eu não achei assim fácil, né? Como a Márcia falou. Preencher tudo, escrever tudo em português, depois não gravava, então ia voltar para trás. Foi um desafio mesmo, olha. Pode ser uma dica também para as pessoas, não? Tentar com o máximo de antecedência possível, talvez, né? Fazer a inscrição, porque esses problemas podem acontecer. Muito bem, uma pergunta agora para você, Verônica, tudo bem? Sobre o exame do CELPE-BRAS, especificamente. Você poderia falar um pouco como ele é organizado, quais são as etapas do exame, o que acontece primeiro, enfim, e depois? Todo o processo para a gente, por favor? Sim, então, a parte escrita, você precisa fazer 4 tarefas. Então, a primeira, você vai assistir um vídeo, pode fazer anotações enquanto assistir, e depois você vai escrever, sei lá, essa primeira tarefa nossa foi um e-mail, e depois a segunda tarefa é um áudio, então você vai ouvir 2 vezes o áudio, fazendo anotações, e depois escrevendo, né, tudo. E foi uma carta, acho, né? Era uma carta, a segunda tarefa. A terceira e a quarta foram 2 artigos de jornais. Então, precisava ler tudo e achar as informações-chave, né? Também palavras-chave, para fazer o texto. E é isso, você tem 3 horas para fazer tudo. E você tem 2 cadernos, um que é o caderno de questões e outro é caderno de resposta. Então, você no caderno de questões pode anotar, pode escrever, pode fazer tudo o que quiser, e no caderno de resposta vai passar a parte limpa, né? Que é aquela que será avaliada. É aquela oficial. Perfeito. E essa é a parte escrita, não? E então, depois, a parte oral, certo? Depois tem a parte oral. Sim. A parte oral, você vai fazer uns 20 minutos, mais ou menos, um bate-papo com o avaliador. E o primeiro 5 ou 6 minutos são de quebra-gelo. Então, eles vão fazer algumas perguntas pessoais, né? De onde você é, o que você faz na vida. E depois eles escolhem elementos provocadores, que são imagens, eles entregam e deixam você ler, e depois vão fazer perguntas sobre o que as imagens estão dizendo, está falando, e daí vai. Similar ao que o que temos no acervo do site, as imagens, as perguntas. Sim. Perfeito. Sim. Que bom. Márcia, para você, não na Guatemala, onde você fez a prova mesmo? Em El Salvador. El Salvador. Em El Salvador também foi mais ou menos assim? As etapas igual ou algo diferente? Tudo foi exatamente igual. Então deve ser o mesmo em todo o mundo, não? Em todas as embaixadas, talvez. Sim, também os gêneros literais também foram os mesmos. 2 cartas, um e-mail e requerimento também. Sim. Igual, então, né? Márcia, uma pergunta para você, mas também gostaria que os outros respondessem essa pergunta, ok? Qual foi a opinião de vocês em relação ao nível de dificuldade para vocês? Se foi muito difícil, se foi muito fácil. Vamos de 0 a 10, onde 0 é muito difícil e 10 muito fácil, ok? Onde você se encaixaria nessa escala? Márcia, pode começar, por favor. Para você, como foi a prova?
pode ser um 5, porque eu estava nervosa, assim. Eu considero, eu me preparei, mas o tempo que eu tive para me preparar, acho que não foi o que eu precisava. Porque temos o acervo, como falou Verônica, eu quiser praticar com todos os temas e todos os anos, mas não foi possível. Então, a dificuldade que eu tive foi de vocabulário, porque como eu falo espanhol e italiano também como Paolo, eu ficava confundida às vezes. E isso é o que eu tive, mas como falou também Verônica, anotar as palavras-chave e também as ideias e os temas ajudaram para fazer uma prova um pouco fácil, mas tive Que essa bom. dificuldade. Beleza. E para você, Paolo, de 0 a 10, qual nota você daria para o nível de dificuldade para você? Eu acho entre 4 e 5, porque eu acho que a parte mais difícil é a parte escrita e as pessoas têm que entender que eles têm que chegar lá preparadas, porque o CELPE-BRA é uma prova diferente. Então, você pode falar português muito bem e não dá certo o CELPE-BRA, porque é um treino que você precisa fazer, porque, como já falou a Márcia, sobretudo na prova escrita, eles querem saber quem você é, quem são as pessoas que você está falando, o assunto de que você está falando e em que forma você está comunicando. Pode ser um mail, Então, você tem que se treinar em formas diferentes e o CELPE-BRA é muito burocrático. Você tem que preencher, você tem uma folha para escrever e você não pode ir fora, por exemplo, das linhas. E é tudo muito, muito burocrático, é muito sério, é uma prova super séria. Foi difícil no sentido que se você não está preparado, você pode falar muito bem português, mas não pode passar o CELPE-BRA porque é uma forma diferente. Você tem que treinar muito. É um teste específico, né, para isso. Sim. A prova oral, não. Claramente, a prova oral você precisa de conversas, aulas, conhecer a gramática, subjuntivos, tudo demais, e falar muito. Mas sobre a prova escrita, eu acho que todos deveriam fazer um cursinho dedicado ao CELPE-BRA. Fazer as provas do acervo, se treinar com um professor que possa corrigir as provas e enquadrar os temas que você tem que fazer no CELPE-BRA, que são mail, carta do editor, carta aberta. Eu antes não conhecia tudo isso, então provavelmente para mim podia ser um problema se eu não tivesse feito esse curso antes, porque eu cheguei já com a ideia do que era o CELPE-BRA. Mas se as pessoas não fizerem isso, pode ser um problema. Sim, entendo. Verdade, Paula, verdade. Obrigado. E você, Verônica, uma nota de 0 a 10, o que você achou da prova, das etapas? Muito difícil, muito fácil? Eu acho também um 5, encaixaria lá um 5, sim. Porque mesmo que eu treinei muito, né, e estudei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né, antes da prova. Mas naquele dia você tá meio nervosa, tem um monte, né, um turbilhão de emoções acontecendo, então não pode saber, né, o que é. Bom, eu mandei muito bem no simulado, mas agora não sei como vai ser, né? A nota, né? Que o nível também, não sei. Vamos ver.
Sim, adorei a expressão que você usou. Eu mandei muito bem. É bom para a gente poder ensinar para os nossos ouvintes, não? Mandar, porque mandar existe uma série de sentidos, né? Mas temos essa expressão, mandar bem. Não sei se a Márcia já conhecia ou o Paulo. Mandar bem é você se sair bem em uma prova, fazer algo muito bem, né, Verônica? Que bom, eu achei interessante as respostas de vocês, porque eu achei que vocês diriam talvez um 7, um 8, algo assim, sabe? Porque vocês falam muito bem português, mas é como o Paulo disse, a prova do CELPE-BRAS é específica, não? Então existem questões escritas, teóricas, enfim, não é só um bate-papo, né? Já estamos quase finalizando o nosso bate-papo. Apenas mais 2 perguntas para vocês que eu gostaria que cada um de vocês respondesse, tá bom? Eu não sei se foram os mesmos elementos provocadores, mas eu queria saber qual foi o elemento provocador que vocês precisaram conversar, que vocês discutiram, bateram papo com os avaliadores. Paulo, pode começar, por favor. Então, o primeiro elemento provocador foi sobre cachorros, mas o título era Calminhada. Então, eles me perguntaram o que você está assistindo. Eu digo, Calminhada é muito bom, porque é uma caminhada com cachorro. E cal é a palavra portuguesa de Portugal para falar de cachorro. E eles ficaram muito contentes que eu conheci a diferença entre cal e cachorro, né? Então, para demonstrar que Sério? Um monte de palavras, assim. E você tem vários cachorros. Eu tenho cachorros, então eu digo, gente, isso não vai ser um problema para mim, porque eu já tenho 3 e falei sobre isso. Depois, o segundo era sobre ensino à distância, de remoto e tal. Quais são o desafio para os professores e alunos para fazer o ensino ou estudar de uma forma remotamente. Sim. Então, a gente falou sobre quais são os problemas, mas que também há oportunidade de falar, por exemplo, diariamente com o Brasil, porque agora já é uma forma familiar que a gente pode usar. E o terceiro foi sobre a vacina, sobre a Covid. Não sobre a Covid, mas sobre vacinar quer as pessoas. Então, a gente falou sobre quais eram os problemas da vacina. Bem atual. Se eu achei, além do cachorro, achei os temas muito atuais. Sim. Legal. E claramente o elemento provocador é uma excusa para que eles possam verificar se você não só tem uma preparação, um padrão, eu me chamo, sim, eu sou, básico, eu moro, né? eu estudei, mas eles começam com perguntas de... Por isso é o elemento provocador. Sim, o nome diz. Para provocar você, não? Para provocar você, claramente. Para falar. E uma da dica, se você não entende o que estão falando, você pode falar, gente, eu não entendi essa palavra porque provavelmente não encontrei, porque eles também verificam se você fica calado, se você não tem um vocabulário suficiente para explicar que precisa de explicação, tá? Perfeito. Então, nunca fiquem calados na prova oral. Ótimo, boa dica. E você, Márcia, quais foram os elementos provocadores que você precisou conversar? Os mesmos? O primeiro foi o mesmo de a caminhada. A caminhada. Sim, mas a diferença de você, Paulo, eu não tenho cachorros, nenhum animal de estimação. Mas eu falei de o cachorro de meu namorado, porque ele tem 2. Então, por essa parte, como o Paulo falou, podemos dizer que não temos experiência nesse tema, mas podemos falar de outras pessoas. Importante não ficar calado. E o segundo tema foi de alimentação e bem-estar, acho. Sim. Também não tinha vocabulário disso, porque eu não sei cozinhar. E acho que não tenho vocabulário
em espanhol ainda. Sim, eu não lembrava a palavra óleo. E, sim. E também o terceiro foi de cuidados de la pele negra. Sim. Eu também falei que não cuido a minha pele, porque não sei se é porque eu tenho 29 anos e não preciso de fazê-lo, mas tenho amigas que o fazem e falei delas também. E por isso é que é importante lembrar-se do que preenchamos na primeira informação, porque eu pensei, eu não sei se escolhi alimentação, nutrição, saúde e bem-estar, porque foram os temas que eles me perguntaram. Sim, sim. Acho que os seus temas foram um pouco mais difíceis do que os do Paulo, talvez, não? Para falar sobre pele, sobre alimentação, não sei. Acho que seria mais difícil. Sim. Provavelmente. Para mim, sim, foi. Foi, né? E você, Verônica, quais foram os elementos que você conversou? Os meus foram totalmente diferentes, né? O primeiro foi uma lista das coisas para fazer antes de morrer. Então, tinha uma lista lá de nove coisas, né? E eles me perguntaram se eu me encaixava em algumas, né, dessa lista, ou se poderia tirar uma e colocar uma outra. E depois, outro elemento provocador foi sobre a doação. Então, doações, em geral. De modo geral. Uhum. Sim, no modo geral. Tinha lá uma percentagem, né, das doações que as pessoas no Brasil fazem. Então, dinheiro e coisas assim. E o último foi uma imagem da morte que estava na frente de um computador com o polegar, né, assim, como se fosse um like. Então, era sobre as pessoas que mexem com o celular, dirigindo, tirando foto e depois vão sofrer acidentes. Era isso o elemento provocador, o último, então. Bem difíceis também, né? Falar sobre morte, sobre, enfim, temas delicados. Muito bom, pessoal. Obrigado por terem compartilhado a experiência de vocês, o que aconteceu nos dias, né? Porque acho que são 2 dias de provas, né? Vocês fizeram tudo 3 dias? Sim. 7, 8 e 9. E 9 de dezembro. São 3 dias de provas, né? E vocês não podem se comunicar com ninguém durante esses 3 dias? Não. O CELPE-BRA está nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Isso depende de quantas pessoas o posto aplicador tem que fazer avaliações. Então, primeiro dia, sessão matutina, prova escrita. Sessão vespertina, começa oral. É o dia 8 e o dia 9, oral. Mas se você já fizer oral o dia 7, já você acabou de Entendo. Ok. Com você foi como, Verônica? Você não é de Roma, certo? Você precisou viajar também, né? Sim. Eu viajei para lá e eu fiz a prova escrita e oral no mesmo dia. Perfeito. E oral foi às 5:30 da tarde. E depois você já podia ir embora para casa. Sim. Legal, sim. Bom, pessoal, uma última pergunta para a gente encerrar o nosso episódio. Vocês já falaram, na verdade, já algumas coisas. Eu queria que cada um de vocês pudesse colaborar, contribuir com uma dica sobre o que vocês poderiam oferecer, o que vocês poderiam falar para as pessoas que estão ouvindo agora ou assistindo o nosso episódio. Uma dica para de repente, quem está pensando em realizar o CELPE-BRAS
ou até mesmo não estão pensando em fazer, mas podem talvez fazer para poder testar os seus conhecimentos, enfim. Se vocês pudessem cada um, pode repetir se vocês já falaram, uma dica para quem quer, para quem vai fazer o exame do CELPE-BRAS na próxima edição, né? Márcia, você poderia começar, por favor? Sim, praticar com tempo apropriado antes da prova, porque como temos 3 horas para a parte escrita, são 45 minutos por cada texto. Então, precisamos de praticar. Se podemos fazê-lo em 45 minutos, e com a prática vamos a reduzir o tempo também. Sim, ficar sempre atento ao tempo, né? O tempo necessário para escrever. Muito bom. E você, Paulo, o que você poderia dizer para as pessoas que estão pretendendo realizar o exame um dia? Então, primeiro, ser apaixonados pelo Brasil. Senão, você não vai fazer o CELPE-BRAS. Se treinar muito, sobretudo no último mês, gestão do tempo da prova escrita e conhecer bastante a realidade brasileira, porque vai ajudar sobretudo nas palavras que ele, porque, por exemplo, na prova de caminhada, a palavra-chave era animal de estimação. Ele queria saber se a gente entendia animal de estimação. Sim. Como você sabe, muitas vezes você pode aprender as palavras se você assiste, escuta vídeos ou na realidade brasileira, não sobre os textos de livros. Sim, a dica é se preparar e se treinar muito para a prova escrita. Muito bom, Paulo. E muita obrigado. paciência muita paciência para a inscrição. Sim, na Itália, principalmente, né? Se você é italiano e pretende fazer o exame, tenha paciência. Exatamente. Obrigado, Paulo. E você, Verônica, pode pensar numa dica para o pessoal, para os estudantes de português? Então, consumir conteúdos todos os dias. E, por exemplo, escutar, né, o podcast, né, do Português para Fora, que é ótimo para treinar. Ah, legal. Obrigado. Assim você vai entrar mesmo na cultura brasileira. E depois eu achei ótimo fazer um cursinho, né, antes de fazer a prova, porque precisa conhecer os gêneros textuais. Sim, isso é muito importante. Sim, eu gostei muito dessa dica, realmente. Acho que Paulo também mencionou sobre isso, né? Às vezes a pessoa pode até dominar muito bem a língua, não? Mas se ela não se prepara para o exame do CELPE-BRAS, ela pode ter dificuldades, né? Dúvidas, problemas na prova. E realmente acho que é legal. E normalmente esses cursos as embaixadas oferecem, certo? Vocês fizeram nas embaixadas brasileiras, não foi? Aqui em Roma é o Centro Cultural Brasileiro, que fica na embaixada. Sim. Você fez, Verônica? Eu fiz online, na verdade eu fiz online, porque achei uma professora, né, que ela é uma avaliadora também, e como eu não moro em Roma, eu não tenho a possibilidade de fazer aquele curso presencial, eu fiz online, sim. Eu fiz online também, né, o curso era online, esse do CELPE-BRAS, porque deu a oportunidade a pessoas como a Verônica, que precisavam do curso CELPE-BRAS, fazer o curso online para a preparação de CELPE-BRAS. Sim. Muito bom. Você fez também, Márcia? Algum curso específico do CELPE-BRAS? Ah, você fez, você disse, né? Sim, eu me preparei 2 meses com esse curso e também foi com umas professoras do Brasil. Mas na Guatemala temos uma embaixada do Brasil e também em Salvador, mas em El Salvador era uma embaixada e também um centro cultural. Ótimo. Eram 2 juntas. E muito bom. Eles também ofereceram um curso, mas era presencial, acho. Então não podia. Perfeito. Pessoal, muito obrigado
nós estamos finalizando o nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês. Eu estou muito feliz por termos realizado esse encontro, né? Esse bate-papo. Vocês são pessoas muito especiais na minha vida. Eu aprendo muito com vocês também. E obrigado por contribuírem com esse projeto, com o podcast também. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso no resultado do exame. Eu já estou ansioso para saber como foi. Mas independente disso, vocês sabem disso também, né? Independente do resultado do exame do CELPE-BRAS, todo o processo, toda a experiência de estudo, de dedicação, de preparação de vocês já agregou, já adicionou, contribuiu muito para a vida de vocês, né? Então, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns para vocês. Eu não tenho planos de realizar um exame desse tipo para o inglês, mas quem sabe um dia a Márcia está me motivando a fazer também, né? Um dia talvez eu faça, e certamente vocês são muita inspiração para mim. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço pro pessoal da Guatemala. Eu tenho alguns amigos ali, né? Márcia, Ivan e outras pessoas. E na Itália também, que está no meu coração demais. Obrigado mesmo, pessoal. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não, só que é incrível como através do português a gente está falando, gente diferente, a gente está na Itália, ela está no Guatemala, você está no Brasil, a gente está aqui bastante para português. Isso eu acho incrível. Obrigado para você. Esperamos você, a Letícia, aqui na Itália, tá? Sim, se Deus quiser. E depois viajamos para Guatemala. Sim, bem-vindos. E interessante, né, Paolo, que no dia do exame você e Verônica se conheceram pessoalmente, então através do iTalk, do Olavo, do podcast. Olavo Team. Muito legal. Olavo Team. Muito legal. Muito obrigado, gente. Então, vamos aguardar os resultados e depois podemos fazer uma live depois. Claro, vamos. É incrível compartilhar a paixão pelos idiomas. Eu estou muito grata e também muito animada de estar com os companheiros de Itália e também com você, Olavo, ótimo professor. Ótimo. Olavo é super legal, tá, gente? Uma propaganda grátis. A gente vai encerrar o nosso episódio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com os meus amigos que realizaram o exame do CELPE-BRAS. Se você realmente gostou desse episódio, eu gostaria de pedir para que você pudesse deixar um comentário, deixar um like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever também, ok? A gente se vê num próximo episódio. Tchau, Paolo. Tchau, Márcia. Tchau, Verônica. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau.